Seu plano era dividir a reconstrução entre diversos grupos de trabalho, todos agindo simultaneamente e cada um responsável por sua própria parte do muro. O plano teve tanto sucesso que, apesar da oposição, o muro foi completamente reconstruído em pouco mais de 7 semanas. Depois disso, foram colocados nas entradas sólidas portas de 2 batentes. Guardas foram designados e regras estabelecidas para que se fechassem as portas ao cair da noite, sendo reabertas pela manhã. Assim, o objetivo principal de Neemias realizou-se num prazo de 6 meses, a partir da ordem recebida de Artaxerxes. Percebemos aqui nesta reconstrução do muro a fusão de um senso prático com uma intensa espiritualidade. A tarefa foi dividida e sistematicamente realizada. Neemias colocou cada um dos 42 grupos de trabalho para construir naquela parte do muro que ficava mais perto de onde os seus integrantes moravam. Encontramos uma mistura de senso prático e espiritualidade em toda a história de Neemias. Por exemplo, no capítulo 4, verso 9, lemos: Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, os adversários, de dia e de noite. Neemias jamais permitiu que a presunção substituísse a precaução. As lições mais instrutivas desta história de Neemias ocorrem em relação às obstruções e reveses que ele teve de superar naqueles meses de reconstrução. Houve 3 formas de oposições externas: desprezo e zombaria, força e astúcia. A primeira oposição encontrada por Neemias foi o desprezo e a zombaria. Jamais houve sarcasmo mais escarnecedor do que o contido na pergunta de Sanbalá: que fazem estes fracos judeus? Esta é exatamente a primeira reação da sociedade mundana para com a minoria espiritual espalhada nas igrejas. O que fazem essas pessoas fracas? O que umas poucas reuniões de oração podem fazer, se comparada a uma reunião da ONU? Como Neemias enfrentou o desprezo de Sanbalá e Tobias? Temos a resposta no capítulo 4, verso 4 ao 6. Ele apenas continuou a orar e a construir. Essa é a maneira de enfrentar o desprezo, sem revidar. Nossa melhor resposta ao desprezo do mundo é continuar sempre orando a Deus, pedindo a bênção do Espírito Santo e mantendo nossos esforços para ganharmos almas para Cristo. O diabo, através do sarcasmo, desanima muitos e consegue o seu alvo: fazê-los parar de prosseguir no caminho da oração, fazê-los parar de prosseguir na luta pela evangelização, na luta pela implantação do reino de Deus, na luta pela obra de Cristo. Não deixe que o desprezo e a zombaria interrompa o seu trabalho na obra do Senhor. Quando as provocações e zombarias falharam, o inimigo tomou uma forma mais ameaçadora. O desprezo deu lugar à força. Esta é a segunda forma de oposição. As provocações transformaram-se em ameaças e as zombarias em conspirações. Inimigos como Sanbalá e Tobias não eram do tipo que se contentam em descarregar sua raiva em vão escárnio. Suas flechas de sarcasmos mais agudas não atingiram a alma devota de Neemias. Então o escárnio deu lugar à força. O que Neemias e seus companheiros fizeram? Continuaram como antes, orando e trabalhando. Todavia tiveram de acrescentar vigilância à oração e ao trabalho. Isto quer dizer que a oração não era suficiente? E por que a proteção e as armas
se confiavam no Senhor. Porque Neemias não era um fanático para cair no erro de pensar que a fé é arrogância. Ou seja, que tendo fé não precisava vigiar. Às vezes seremos atacados fisicamente. Muitos cristãos têm morrido por confessar a fé em Jesus Cristo. Dessa luta não devemos fugir, qualquer que seja o risco ou o custo. Quando o desprezo e a força falharam, Sanbalá, Tobias e seus aliados recorreram à astúcia. Essa é a terceira forma de oposição que encontramos neste texto. E isto foi feito em 4 estágios. Primeiro, eles tentaram o fingimento. Neemias, capítulo 6, verso 1 ao 4 diz: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de On. Este era um engodo para uma conferência supostamente amigável em terreno neutro, provavelmente com a sugestão que deveria ser feita uma aliança entre Neemias e eles. Na verdade, tentavam fazer mal a Neemias. Segundo, tentaram usar da calúnia, conforme vemos no capítulo 6, versos 5 ao 9. E por fim usaram de traição contra ele, conforme lemos no capítulo 6, verso 10 ao 12. Depois disso, e pior de tudo, eles conseguiram convencer alguns dos próprios companheiros de Neemias a traí-lo. Neemias, porém, recusou-se a agir de modo covarde e pecaminoso, mesmo quando aconselhado por um profeta. Parece terrível dizer, mas a verdade é que existem traidores como Semaías e Noadiah na maioria das atuais congregações cristãs. Homens e mulheres que professaram conversão a Cristo, que participam da comunhão dos trabalhos dos santos, mas, não obstante, parecem sentir um prazer cruel na queda de um líder cristão. Na presença deles, são amigáveis, dedicados e santos, mas por trás não passam de criadores de intrigas. Eles professam lealdade e interesse, mas se notam um deslize ou queda, ficam felizes em passar adiante a notícia entre os irmãos, para todos quanto puderem. Como esses irmãos desleais fazem sofrer os ministros, pastores, superintendentes e outros líderes cristãos. Jesus foi traído por Judas, por dinheiro, para ser levado à morte. José foi traído por seus irmãos, por ciúmes, e se tornou escravo. Devemos cuidar para não nos tornarmos instrumentos contra nossos irmãos, contra os nossos líderes. Devemos cuidar para não ficarmos na história como traidores. Não há vitória sem trabalho e sem luta. Não há oportunidade sem oposição. Não há porta aberta à nossa frente sem que haja muitos adversários para impedir nossa entrada. Toda vez que os santos dizem, levantemo-nos e construamos, o inimigo exclama a seus aliados, levantemo-nos e impeçamos. Não há triunfo sem dificuldades. Não há vitória sem vigilância. Há uma cruz no caminho de cada coroa digna de se usar. Deus te abençoe.